Oi pessoal, e aí? Firme e forte? Gente, eu decidi gravar esse vídeo porque eu acabei de passar por uma experiência, uma experiência sobrenatural com Deus, e eu queria dividir isso com você porque talvez você esteja passando por isso e ainda não se deu conta. Bom, o que acontece, gente? Eu não fiz um roteiro para esse vídeo. Eu só decidi sentar aqui e gravar, me arrumei, né, bonitinha, mas só decidi sentar aqui e gravar esse vídeo com vocês como um aviso, um alerta e também como, enfim, né, para que você fique mais atento ao que acontece ao seu redor. O que acontece? Aqui no canal, se você viu alguns vídeos anteriores, eu tinha dado uma pausa aqui no canal e eu voltei esse ano com um propósito diferente, né? Sobre falar um pouco mais sobre cura, sobre libertação, sobre essa área que é uma área difícil. Vou deixar aqui em cima os cards para vocês verem, né? Entenderem melhor isso. Mas... ai, tô até tremendo. Mas o que acontece? Eu voltei com esse intuito, mas eu quero falar sobre cura e libertação aqui no canal de uma forma muito simples, de uma forma que você possa entender, que a gente possa fazer uma jornada para que você possa ser liberta, para que você possa ser curado, para que a gente possa desenvolver esse assunto de uma forma sem ser aquela forma sensacionalista, aquela forma que dá medo, pelo contrário. Eu queria que fosse uma forma, né, tenho orado, tenho jejuado em cima disso para que seja uma forma acessível, para que as pessoas entendam e tenham resultados, para que as pessoas sejam curadas, para que as pessoas sejam libertas. E enfim, eu falei mais sobre isso no vídeo que eu falei sobre as mudanças aqui do canal, vou deixar nos cards para vocês assistirem. E aí eu estou me preparando para poder ir soltando os vídeos e eu preparei uma sequência de vídeos que fala sobre disciplinas espirituais. Então, todo mês eu solto 2 vídeos sobre esse assunto. Eu falo sobre uma das disciplinas espirituais e solto o segundo vídeo dando livros com dicas sobre essa disciplina espiritual para te ajudar, enfim. E entre esses vídeos eu solto outros vídeos também falando sobre outros assuntos, enfim, para que fique de uma forma bem leve. E aí, gente, uma das disciplinas espirituais que eu vou falar aqui no canal, já falei a primeira, que foi sobre oração, e agora estou me preparando para falar sobre uma outra disciplina espiritual, que é o jejum. E no final do ano passado, Deus, na metade do ano passado em diante, o Espírito Santo me incomodou muito para eu poder voltar no início, para eu poder estudar aquelas coisas que a gente acha que já sabe. Né? Eu falei um pouco sobre isso também, na indicação de livros sobre oração. Né? Eu falei um pouquinho sobre essa experiência que eu tive com Deus. E um dos livros, né, falei lá nesse vídeo sobre livros sobre oração. Ai, tô até acelerada. E eu falei um pouco sobre isso, de algumas dicas de livros, e Deus tinha me direcionado a ler 3 livros. Um eu já li, aliás, 2 eu já li, que eu falei que eu dei indicação para vocês, e eu tô lendo o 3º livro, e é aí que eu quero chegar. Esse 3º livro, que o Espírito Santo me incomodou muito para ler, ele fala sobre jejum. É um livro específico sobre jejum. O primeiro foi sobre oração, o segundo foi sobre jejum e oração, e agora o 3º livro que o Espírito Santo me tocou para ler é especificamente sobre jejum. E, gente, eu tô toda arrepiada. Meu Deus do céu, eu tô toda arrepiada, porque eu peguei esse livro para ler e, né, vou mostrar para vocês qual livro que é, mas eu peguei esse livro para ler e, gente, eu não conseguia ler esse livro. E, assim, eu não sou uma pessoa inteligente, eu não sou aquela pessoa que sei de tudo, enfim, ninguém sabe, mas eu não sou uma pessoa assim, inteligente, que eu falo muito sobre tudo. Eu sou uma pessoa esforçada. Então, quando alguém fala comigo sobre algum assunto que eu não sei, ou sobre algum assunto que eu sei pouco, eu me esforço para aprender sobre aquele assunto, para quando eu falar com propriedade, sabe? Eu não falar tipo, eu acho, na minha opinião.
Ainda mais quando tem a ver com a palavra de Deus. Eu tenho muito temor de falar algo que não seja a verdade, que seja eu interpretando. Entende o que eu quero dizer? Então, eu busco muito, eu me esforço muito para poder saber um pouquinho da palavra de Deus e saber da maneira correta. E aí um dos vídeos que eu vou falar aqui no canal é sobre o jejum, e eu comecei a ler, a estudar sobre esse assunto. E esse livro em específico, gente, eu não conseguia ler esse livro. É um livro muito simples, eu estou falando desse livro aqui, do Luciano Subirá, A Cultura do Jejum. E esse livro aqui, gente, eu peguei ele para ler e eu tô toda arrepiada, até a sobrancelha tá arrepiada. Mas eu peguei esse livro aqui para ler e ele é um livro muito simples, ele é um livro muito... Não vou falar que é um livro bobo, que ele não é, mas eu tô falando no sentido de ser um livro assim que ele é até didático. Eu comecei a ler ele, o primeiro capítulo, e é um livro assim que, pelo que eu comecei a ler, é um livro didático. É um livro onde o Luciano Subirá, ele vai falar sobre o jejum, né, sobre a cultura do jejum, e ele vai falando de uma forma didática, ele vai explicando como se o leitor fosse uma pessoa que nunca tinha ouvido falar desse assunto. Então ele vai falando sobre o jejum no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ele fala sobre o que é jejum, o que é jejum e ficar com fome, o que é jejum e qual a diferença entre jejum e fome, qual a diferença de jejum e dieta. Ele, enfim, pelo que eu consegui ler nesse primeiro capítulo, que eu não consegui sair do primeiro, ele fala assim de uma forma muito didática e muito fácil de entender e cheio de referências bíblicas, cheio de referências de outros livros. É um conteúdo que eu estou vendo que ele é muito rico, mas ao mesmo tempo ele é didático, é simples de entender. E depois, pelo que eu percebi aqui, ele vai aprofundando de forma mais robusta sobre esse assunto. E, gente, eu tô para ler esse livro desde janeiro, né? A gente está em fevereiro, desde a segunda quinzena de janeiro, que eu peguei esse livro para ler, justamente porque eu quero trazer esse conteúdo para vocês. Mas, gente, eu não conseguia ler esse livro. Eu não conseguia ler. E não tem porquê, mas quando eu pegava esse livro para ler, eu pensava, eu tô cansada, né? Às vezes, sei lá, já tinha estudado sobre outro assunto, ia ler no final do dia, então eu pensava, não, é cansaço, largava o livro. Aí no dia seguinte eu pensava, não, eu tenho que ler. E ele, com essa capa berrante, ele gritava ali na minha... Espírito Santo me incomodava, leia, leia, leia o livro. E eu pegava ele para ler, gente, eu não conseguia concentrar na leitura, eu não conseguia, qualquer coisa me tirava do foco, pessoas batiam a campainha, o telefone tocava, eu colocava o telefone no silencioso, a notificação tocava, mesmo o telefone no silencioso tirava minha atenção, interfone, gente, tudo tirava minha atenção. E mesmo quando eu desligava tudo para ler o livro, eu lia e parecia que as letras iam embaralhando. E eu não uso óculos, eu não preciso de óculos. E eu não conseguia ler esse livro. E eu fui tentando me justificar, eu falava que era cansaço, ou senão eu não dava importância, eu só pensava, não, eu ainda tenho tempo para poder ler esse livro, então eu vou deixar para ler amanhã, amanhã, amanhã. E nisso foi se passando, gente, tem mais de 15 dias que eu tô nessa luta para ler esse livro. E hoje eu peguei esse livro para ler e eu falei, não, hoje eu tô com um dia tranquilo, eu vou ler pelo menos metade desse livro. Gente, eu sentei, eu fiz todo aquele ritual, peguei meu cafezinho, desliguei o celular para que ninguém me incomodasse, desliguei o celular, computador, desliguei, não coloquei nem... Eu gosto de ler com uma música ali de fundo, tirei a música de fundo, tudo desligado, fechei a janela do escritório ali que eu costumo ler, pra não ter desculpa, pra que nenhuma mosca me incomode. E, gente, eu simplesmente não conseguia entender uma palavra desse livro. Eu não conseguia entender o livro. E eu nunca tive essa dificuldade.
qualquer outro livro que eu li na minha vida, eu nunca tive essa dificuldade. Eu nunca passei por isso. Gente, eu nunca passei por isso. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu parei assim, eu falei, gente, é de manhã, então eu não tô cansada, eu não tô sobrecarregada, não tem como, não tem explicação física pro que tá acontecendo. E aí, gente, na hora o Espírito Santo falou comigo assim, ora. O Espírito Santo falou comigo, ora. Aí eu olhei assim e falei, gente, como assim eu vou orar para ler um livro? Como que eu vou orar para ler um livro? Se é uma coisa corriqueira, uma coisa boba, que eu leio e consigo entender. Como assim? E aí eu peguei o livro de novo, gente, fui ler o livro. Eu não conseguia me concentrar na leitura, eu não conseguia entender o que o autor estava falando. Eu pegava poucas palavras e o Espírito Santo falou comigo, ora. Gente, eu fechei o livro e eu comecei a orar. E eu pedi para o Espírito Santo, Espírito Santo, o que está acontecendo? Espírito Santo, como assim eu não estou conseguindo ler um livro? E o Espírito Santo falou ao meu coração, o Espírito Santo falou comigo na hora, leia, porque isso é uma batalha espiritual. Porque eu estou tentando te ensinar, o diabo não quer que você saiba, que você tenha acesso a essas informações. E ele está confundindo a sua mente. Você está passando por uma batalha na sua mente. Então, ore. E, gente, eu comecei a orar. Eu dei a louca ali no quarto. E eu comecei a declarar em voz alta, eu comecei a orar. Eu falei, Espírito Santo, me ajuda a ler esse livro. Quebra todas as barreiras, todas as dificuldades, todo o empecilho, tudo que está me impedindo de ter acesso à Tua Palavra, tudo que está me impedindo de compreender a Tua Palavra. Me dá sabedoria, me dá conhecimento que vem do alto, conhecimento que eu não sou capaz, mas eu quero ter acesso. E, gente, eu comecei a orar. Ai, meu olho tá todo ardendo. Eu comecei a orar. E eu comecei a clamar. E eu falei, Deus, me ajuda. Me ajuda. Tira toda barreira, todo impedimento. E eu comecei a declarar, Satanás, sai em nome de Jesus. Toda barreira, tudo que estiver me impedindo de ter acesso a um conhecimento que vem de Deus, eu repreendo agora em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. E eu orava, e eu apontava para a porta, eu apontava para a janela. Sai em nome de Jesus. Todo empecilho, toda dificuldade, toda barreira, toda falta de entendimento, Deus me ajuda a entender. Espírito Santo, me pega pela mão e me ajuda a entender o que está acontecendo. E, gente, eu orei. Eu orei. Eu fui pegar o livro. Eu consegui entender como se eu estivesse lendo qualquer outra coisa. Como se eu estivesse lendo um jornal que você pega e você entende o que você está lendo. E tudo assim, a leitura, o conteúdo, tudo que estava... Tudo não, porque eu não terminei de ler o livro. Mas eu consegui passar do primeiro capítulo desse livro. E eu sentei aqui para contar para vocês, porque eu vou devorar esse livro em nome de Jesus. E, gente, não tem explicação. Parece... eu não consigo explicar. Parece que os meus olhos, a minha mente fez assim. Toda barreira, todo impedimento, tudo que estava me impedindo de ler, até as letras, que estava tudo embaralhado. Gente, eu não tenho problema de visão, eu não uso lente, eu não uso óculos. Até as letras que eu não estava conseguindo enxergar as letras direito, eu estava, sabe, às vezes eu lia, minha mente viajava. Tudo isso passou. Parecia que eu estava lendo qualquer outra coisa e eu consegui entender, eu consegui compreender tudo que eu estava lendo. Gente, eu sei que falando assim parece muito louco, mas a
às vezes, sabe, nossa, Deus é maravilhoso. Às vezes, tem coisas na nossa vida que a gente precisa parar, dar um passo para trás e falar, peraí, Deus, o que está acontecendo? Tem coisas na nossa vida que estão travadas na nossa vida, que a gente já fez de tudo para ir para frente, que a gente já fez de tudo para prosperar. E eu não estou falando só prosperar financeiramente, eu estou falando de pegar um projeto, desenvolver aquele projeto. E tem, enfim, tudo na nossa vida. Ler um livro. Tem coisas que a gente faz com a nossa força, tem coisas que a gente faz com a nossa sabedoria, com o nosso entendimento, coisas que a gente sempre fez a vida inteira e que de repente começa a travar, o reino espiritual começa a travar e você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Pode sim, gente, ser cansaço, pode ser as nossas falhas como ser humano, cansaço, fadiga. Às vezes é porque a gente está lendo, está num nível bem acima do que a gente está, enfim. Mas tem coisa, gente, que é espiritual. E talvez você que está me assistindo esteja passando por isso, de às vezes você não conseguir ler a Bíblia. Eu acabei de vivenciar isso com um livro, e não é um livro qualquer, é um livro com conteúdo riquíssimo e que foi travado na minha mente, eu não conseguia entender uma palavra dessa leitura. Às vezes você está aí estudando sobre algum assunto, às vezes você está buscando de Deus uma saída e você acha que é cansaço, e você acha que você não está orando o suficiente, ou você acha que é fadiga, ou você acha que é Deus que não quer que isso aconteça. Meu irmão, minha irmã, para tudo e vai para o joelho. Vai para a oração. Ora, clama ao Espírito Santo. Clame a Deus e pergunte, Senhor, o que está acontecendo? E o Espírito Santo, ele vai falar ao seu coração. Ele vai falar se é algo que é Ele que não quer que aconteça na sua vida, se é um livramento. Ele vai falar se é algo que Ele já liberou sobre a sua vida, mas que está travado no reino espiritual, está tendo uma guerra espiritual para liberar sobre a sua vida. Assim como foi com Daniel, que tinha orado, a resposta já tinha descido dos céus, mas ficou travado no reino espiritual. Sabe, Deus já tinha mandado a mensagem, já tinha mandado a resposta. Daniel continuava orando, continuava jejuando, e a resposta não chegava. Estava travado no reino espiritual. Então eu não sei quem precisa ver esse vídeo, mas gente, quantas vezes na nossa vida que a gente não percebe as batalhas que nós estamos passando, que a gente deixa passar, ou que a gente não dá valor, ou que a gente não para, não sai do automático para falar, peraí, isso é espiritual. O que está acontecendo não é comum, não é natural. Então, eu vim gravar esse vídeo para vocês. É um vídeo totalmente aleatório aqui do canal, mas eu tenho certeza que Deus está falando com alguém através desse vídeo. Então, se você está com alguma dificuldade, se você tem muita dificuldade de ler a Bíblia, gente, ler a palavra do Senhor, vai pro joelho, ora antes. E tem muitas coisas que o Espírito Santo falou muito comigo, tem muitas coisas que o inimigo não quer que a gente tenha acesso. O inimigo não quer que a gente tenha conhecimento, que a gente tenha sabedoria sobre aquele assunto, e a gente permaneça na ignorância, e a gente deixe de acessar algo grande e profundo, que é só a gente cavar, é só a gente buscar mais um pouquinho, romper com essa barreira que Deus vai liberar sobre a nossa vida. Então, não importa a causa, o motivo da sua oração, clame ao Senhor, busque ao Senhor e sai do automático. Não é porque não deu certo que você vai deixar de orar, não é porque não está fluindo. Busque a Deus. Busque ao Senhor, porque o inimigo não está brincando de ser inimigo. Tem muitas coisas que Deus tem preparado para nós e que a gente tem perdido o acesso, a sabedoria, o conhecimento, porque a gente não está entendendo que nós estamos numa batalha e que o inimigo não brinca. Nossa, eu tô até suando. Enfim, gente. Vou parar o vídeo por aqui, porque agora a minha leitura está fluindo. E eu tenho certeza que tem algo aqui
que Deus tem para falar comigo, que o Espírito Santo tem para me ensinar. E em nome de Jesus, mais pra frente eu vou falar sobre esse conteúdo com vocês, sobre o jejum com vocês, de uma forma não rasa, mas de forma mais profunda. Então, fica aqui esse vídeo. E se você já passou por isso, se você já se deu conta de que não era algo natural, que era algo espiritual, deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero ouvir seu testemunho, eu quero ler o seu testemunho. E, gente, nós precisamos acordar. Mesmo que tenham coisas que pareçam simples, o inimigo não brinca de ser inimigo. Ele faz de tudo para roubar as bênçãos que Deus tem na nossa vida. O inimigo faz de tudo para que a gente se distraia, para que o celular tire a nossa atenção, para que o mosquito tire a nossa atenção. O inimigo faz de tudo para nos desconectar de Deus. Nós precisamos vencer, romper essa barreira através do jejum e através de oração. O inimigo não está brincando de ser inimigo das nossas almas. Ele está cumprindo o papel dele perfeitamente. Ele veio para matar, ele está matando. Ele veio para roubar e ele está roubando. Ele veio para matar, roubar e destruir. E a gente está brincando de ser crente. Então, fica aqui esse vídeo e que a gente possa ser mais esperto do que o reino das trevas. Amém? Tchau.